Boa noite, Operações Unitárias 3. Então, vamos aí para a nossa 18ª aula nessa modalidade à distância, em tempos de Covid. Espero que esteja dando tudo certo para vocês, como tem dado para mim. Então, vamos compartilhar a tela aqui. Vamos começar falando um pouquinho sobre o nosso semestre, ok? Bom, então, nós temos aqui hoje, a nossa aula de hoje já foi postada, tá? Tá lá o material, aula 18. Nós temos, então, semana que vem mais uma aula. Nós vamos, então, fechar o conteúdo na aula 19, que é dia 12/11. Então, a gente vai fechar o último conteúdo, que é operações unitárias com o uso de absorção e adsorção. A gente vai iniciar o trabalho hoje dentro desse tema, mas vamos evoluir para a próxima aula fecharmos, né? E na 20ª aula, nós temos o fechamento do AP1, que vai ser o quê? Uma avaliaçãozinha objetiva sobre o conteúdo, né, de AP2, e aula 21, 22, semipresencial. E então essas duas aulas na sequência, a gente vai trabalhar então questões Petrobras e questões ENAD, tá? Para quê? Para que a gente está aí, né, vendo onde é aplicável todo aquele conteúdo que a gente desenvolveu ao longo do semestre. Então, vamos estar aí dando foco nessas questões, nesse tipo de prova, né? Petrobras para engenheiro químico e ENAD, engenharia química também. Bom, e como nós não vamos ter aula presencial, né? Na 23ª aula é o fechamento do semestre, é outra prova, que é a avaliação final, peso 6. Então, lembrando que essa é uma disciplina do currículo novo, então a média é 7, tá? Então, a AP1 valeu 1,5 ponto, a AP2 vai valer 2,5 pontos, né? Fecha um 4, 1,5, 2, 3, 4, fecha 4, daí o fechamento do semestre vai ser a avaliação semestral, que vale 6 pontos. Caso, né, daí na aula 24, a gente faz a revisão final, revisa as provas, tira dúvidas, e daí na 25ª aula, dia 17 de dezembro, nós então teremos a avaliação final para aqueles alunos que não atingiram a média 7, ok? Então, estamos aí, temos a aula de hoje, né? Mais uma aula semana que vem, daí depois começa, né, um trabalho bem focado para a gente poder estar fechando aí o nosso semestre, tá bom? Muito bem, então, vamos para a nossa aulinha de hoje. Compartilhar a tela aqui com vocês, tudo tranquilo, me ouvindo bem? Qualquer coisa que venha a falhar aí, pessoal, por favor, me comuniquem para que a gente possa estar recuperando aí o que foi perdido. Bem, aula 18, bom, na última aula ficou, então, na aula 17, ficou para vocês postarem, né, construírem um diagrama de uma mistura ternária, onde vocês deveriam marcar os pontos. Como é que foi? Como é que foi? Deixa eu dar uma olhada como é que foi. Vamos ver o que vocês aprontaram aí. Vamos ver aqui. TDE. Ai, que vergonha! Somente 3 fizeram. Vergonha.
vergonhoso. Vergonhoso, pessoal. Vergonhoso. Então, agradecer os que fizeram. Olha, professor, eu até tentei fazer. Oi. Falhou, não ouvi? Eu até tentei fazer, mas estava muito difícil. Parecia aquele pentagrama do capeta. Estava muito complicado de fazer. Parecia que estava invocando os espíritos, realmente. Tá. Foi difícil de fazer, não soube fazer. Tá. Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Como a gente vai fazer a revisão hoje, tá? É importante que vocês façam, pessoal, porque isso vai ser cobrado, tá? Em termos de aula realizar, desculpa, em termos de avaliação, assim como a gente trabalhou a questão, né, do diagrama de McCabe, assim como a gente trabalhou, né, outras questões exaustivamente em aula, sistema Flash. Nós precisamos também entender como que se trabalha com um diagrama, tá? Diagramas ternários. Nós temos a dificuldade do diagrama ternário, ele não ser, digamos assim, possível o uso do Excel, porque o Excel ele não consegue realizar esse gráfico com 3 eixos. Quer dizer, com 3 eixos, sim, mas nesse modelo ternário ele não consegue realizar. Com três variáveis. Ele até faz um gráfico num triângulo equilátero, porém, ele usa como base uma das variáveis é constante e as outras variam, então ele não permite que seja feito. Mas eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou alterar a data limite aqui, vou dar um prazo aí até domingo para aqueles que não fizeram, tá? Então, vou alterar para todos, quem já fez. Se quiser, por exemplo, refazer, se viu que fez errado, né? Refaça, mas... Obrigada, Maurício. Tá, mas é importante que, não, sem problema, é importante que vocês tentem, ao menos, né? O que o professor fez para ajudá-los? O feedback. Né? Então, eu postei na aula 17. Deixa eu abrir aqui. Eu postei, então, ó, aqui, peraí, aqui 16, 17 aqui, ó. Eu postei dica, né, do gráfico do sistema ternário. Então, assim, em si, o gráfico que vocês vão ter vai ser um gráfico exatamente igual a esse que o professor fez aqui, ó, né? Então, a gente vai ter as linhas em cor de rosa aqui, que vai ser o quê? O quantitativo da substância W1A1, no caso, o ácido oleico do exercício. Nós vamos ter também o aumento aqui, né, da proporção, lembrando que cada elemento aqui são frações, né, frações molares ou fração percentual, ou seja, é uma quantidade do elemento A, B e C, lembrando que o total tem que fechar 100%, né? Então, aqui entra a escala em verde, veja, as linhas mudam, ó. Né? Então, a contagem, como nós vamos fazer, segue nesse sentido. E, por último, da mesma forma, né, o último elemento, em azul, que também modifica. Então, é crucial que a construção do gráfico seja assim, seja aqui ácido oleico, álcool ou água, ou seja W1, W2, W3,
ou seja, A, B e C, indiferente, sempre vai ser neste modelo. Então, o professor disponibilizou isso aqui para vocês. Daí, deixa eu ver. O pessoal que conseguiu fazer, utilizou como base esse sistema ternário aqui, esse diagrama. A Angel chegou a utilizar esse ou não? Me ouve? Até para entender qual foi as dificuldades que vocês tiveram, né? Então, a Daisy está na aula? Não. A Angel tá, né? Angel, tu conseguiu fazer? Tu usou do professor ou não? Vamos ver aqui. E a Maiane está em aula também. Maiane, fala para nós como é que foi que tu conseguiu fazer. Gri, 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 gri. Tem grilo aqui perto de casa, aqui, se fazendo gri, gri, gri. Maiane, me ouve, Maiane? Chat, vamos ver, chat. Cássia, obrigado. Cássia, ambas Cássias pedindo, dando obrigado, ok. Atenção, atenção. Dainise. Angel, a Dainise não tá. Angel. Maiane, não vão falar. Maiane, professor, estou no trabalho. Opa, beleza, show. Tá, não tem problema, é isso aí. Mas se tu conseguiu, Maiane, fazer, tu usou o gráfico do professor ou não? Pode responder no chat. Eu sei que tu conseguiu. Sim, tu usou. Beleza, ótimo. Então, vamos até dar uma olhadinha aqui para ver como é que o pessoal fez, só para ver se estavam no caminho. Tá, ok? Foi feito, ó, não pode, tem que ser, ó, isso aqui não pode ter esse espaçamento aqui, ó, pessoal, tem que ser simétrico, tá? E o que acontece? A marcação vai dar pontos, então esse aqui vai ter que ser refeito, tá? Então, vamos lá, então. Tranquilo, tranquilo, estamos aí nessa... Temos que aprender, esse é o objetivo, tá? Até porque isso é uma atividade que ela não vale nota, mas ela é preparatória para valer nota. Vou ter que só modificar aqui para ela. Tá ótimo. Vamos ver aqui como é que a Angel fez, se fez certinho. E isso da Angel foi melhor, apareceu os pontos. Tá? Acho que deu algum ou outro ponto fora aqui, mas é mais ou menos isso aqui. Tá? É mais ou menos isso aqui. Muito bom, Angel. Poucas observações aqui, mas excelente. Tá? Tá. E vamos ver o da Maiane aqui para nós. Partirmos já de algum ponto, que é fundamental o professor ter o entendimento. Muito legal, é isso mesmo, está no caminho também. Parabéns, Maiane, está no caminho, tá? Aqui só deu uns pontos meio esse ponto está perdido, esse aqui, que são
são ajustes, tá? Isso aí a gente mata agora e... Muito bem. Ótimo, muito bem. Isso é muito bom, pessoal, é muito bom fazer, errar, né? Faz parte do processo, tá? Mas vamos ver aqui, ó. Em princípio, o professor vai mostrar e depois eu vou. Então, o que que acontece? Isso aqui é a composição. Se tu somar os três aqui, tem que fechar 100%, tá? Então, esta aqui é uma tabela de dados produzidos por Zhang Hill, onde ele tinha uma mistura ternária de ácido oleico, etanol e água. Então, oleico, etanol e água. E estes componentes, né, em alguma composição, eles são miscíveis, em outra, immiscível. Então, vocês partiriam daqui, como é que daria esse gráfico? Ele daria mais ou menos assim, ó. Cada um daqueles pontos, ele está marcado aqui, ó. Certo? Então, começa aqui, ó. Ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tá mais ou menos nessa linha, tá? Esta fase rajurada aqui, ó, o que está bem nessa linha limite, é o que nós já tínhamos visto, que aqui nós estamos, então, na fase onde, na composição passível de separação. Por quê? Porque aqui nós vamos ter duas fases, certo? Nós vamos ter uma mistura composta, né, por um percentual do componente W1 e um pouquinho dos outros, e aqui um menor percentual do componente W1 e um maior percentual do W3 e W2. E é nesta, né, linha que a gente entra nessa informação que foi passada na atividade, no paper da última aula, onde aqui ele mostra um ponto, por exemplo, um ponto aqui, e no extremo da fase rica do oleico, aqui, e no outro extremo, a fase rica em água. Lembrando que isso nada mais é com base do que? Da nossa linha, né? Da nossa linha que nós definimos para definição, para determinação da composição de ambos os lados da mistura. Então, como é que a gente chama essa linha aqui? Trabalhou isso. Deixa eu liberar a entrada aqui. Oi, Juliane. Vamos lá. Deixa eu abrir o material da última aula aqui. Então, lembra quando a gente chama aquela linha ali, ela tem um nome. Foi aqui, ó, esse paper aqui. Nós temos, então, a linha de amarração, certo? Então, é exatamente isso que nós vamos ter definido aqui, ó, que vai ser a linha de amarração. Bueno. Então, como é que vai funcionar a confecção, então, desse gráfico? Bom, é que nem eu falei para vocês, quando a gente tem o Excel, ele até se torna um pouquinho mais fácil, tá? Deixa eu ver se eu consigo usar alguma ferramenta que nos facilite. Deixa eu pensar. Vamos, a gente vamos fazer o seguinte aqui.
Para vocês entendam como é que é feita a marcação, tá? De cada um daqueles pontos. É, é meio desafiador a gente ter que fazer, vamos ter que fazer de uma forma digital aqui, e como a gente não tem o software para produzir a curva, a gente vai ter que fazer uma adaptação aqui. Aqui. Então vamos dizer assim, ó, tá? Ó, o que que eu quero que vocês entendam? Que eu só estou usando, eu não estou fazendo nada no Excel, tá? Eu só estou usando os recursos disponíveis aqui no Excel para que a gente possa elaborar os nossos diagramas, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou inserir uma reta aqui. Então, vou inserir uma reta. E essa reta, eu vou definir uma dimensão para ela, tá? Eu vou deixar ela com 10 centímetros de dimensão, ok? Então, eu vou fazer, essa aqui vai ser azul. E eu vou fazer da mesma forma uma outra reta com 10 centímetros. Tá? Só que essa daqui eu vou colocar em laranja. Tem uma em azul, eu vou só encostar aqui para ficar direitinho. E agora falta uma terceira reta. E também tem que dar 10 centímetros. Essa daqui eu vou deixar ela em verde. Deixar ela em preto, para ficar bem visível. Bom, preto. Mesma coisa, ó. Tem que ter 10 centímetros. Tá. Então, ó, o que que acontece aqui? Entendi. Vou ter que fazer uma coisa aqui. Vou ter que deixar ele reto para medir os 10 centímetros. E vou ter que dar os 10 aqui. Tá. Vou dar 23, eu acho. Tá. Então, boto aqui. E a mesma coisa eu vou fazer aqui. Por que que o professor está fazendo aqui, pessoal? Por causa que eu não tenho o quadro. Por isso que eu disse para vocês, tinha que fazer no caderno, né?
Então, um diagrama equilátero. Tirar um. É isso aí, né? 90 dividido por 3 dá 30, né? Que é mais ou menos o que nós temos. É um quadrado, né? Aqui, a gente pega um quadrado, então a gente teria aqui, né, dois triângulos retângulos aqui, então aqui é 90 graus, né? Daí aqui vai ter que dividir esses ângulos, fechando 3 de 30. 30, 30, 30, fecha um triângulo equilátero, 30 graus. Bom, daí, conforme nós havíamos conversado, o que você vai ter que fazer aqui, então? Você vai ter que, então, ó, para, para a substância de baixo, tu vai ter linhas, né, na diagonal. Se tu vira isso aqui, por exemplo, ó, se tu vira aqui, ó, vamos continuar virando, ó. Se tu perceberes, ó, agora eu vou inverter, eu vou deixar o W2 na base. Ele também vai ser na diagonal os valores metrificados por ele. Agora vamos fazer mais uma inversão. Da mesma forma, o W3 também vai dar valores diagonais. Então, todos eles dão valores iguais. Não, valores não, dão ângulos iguais para a gente fazer a metrificação. Ok? E individualmente, cada um deles, nós precisamos, então, definir quais são as quantidades, segundo o valor tabelado. Então, aqui, como cada um desses daqui tem uma quantidade, digamos assim, tá? Então, o que vai acontecer? A gente precisa definir um padrãozinho aqui. Vai dar um trabalho terrível isso aqui. 1 centímetro. Então, isso é 1 centímetro. Ó. Então, preto. Pronto. Agora sim. Então, ó, aqui é 1 centímetro. Então, sempre. Lembrando que esse mesmo 1 centímetro tem que dar aqui também. Tá? Então, se eu pegar aqui. Deixa eu já. Espera aí que eu vou fazer o seguinte. Vou deixar um padrão aqui. Vou deixar um padrão aqui também. Opa. 1 centímetro, eu vou ter que. Um ângulo de 30 graus aqui. Aqui.
Agora, então esse aqui é só para a gente se situar, vai ser o padrão laranja, só para a gente saber que tem 1 centímetro. E aqui desse lado também, mesma dinâmica, só para a gente saber que tem 1 centímetro. Então, aqui tem 1 centímetro, que também vai ter 1 centímetro, tá, pessoal? Tem que ter. Fechamos? A mesma coisa faremos aqui. Temos que deslocar o nosso padrão aqui para que a gente possa continuar fazendo as leituras certinha. Opa. Opa. Tá. Outro. Mesma dinâmica. Veja, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Essa aqui, então, é a linha do 01, 02, 03, 04. 05. Zero seis. Por que eu estou dando? Por causa que aqui foi a dimensão que a gente adotou, né? 08. 09 e 10, certo? Então, o que o professor fez aqui? Eu só usei as métricas para fechar certinho, ok? Aqui, se tu olhar, deu até um pouquinho a mais. Por quê? Porque provavelmente eu devo ter, não fiz bem certinha a distribuição. Fazer bem, tem que ser bem simétrico o negócio, tá, pessoal? Para não dar erro, porque senão dá erro. Ok? Bom, então fiz a definição. Só para que vocês compreendam, então, aqui vai morrer, aqui vai ser o zero, né? Aqui, então, vai ser 0,1, 0,2,
0,3. Ganha tempo. Então, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 e o 0,9. E aqui, o que acontece? Nada mais é do que o 1, né? Ou, como normalmente eles fazem, no caso aqui é o W1, ou seja, é o 100%. Ok? Bem, feito isso desse lado, o que nós fazemos agora? A gente tem que inverter, então, né? Bom, e daí essa inversão, da mesma forma que eu vou ter um pouquinho de dificuldade para fazer essa inversão, tá? Mas o ângulo tem que ser o mesmo, só que agora vai ter sobreposição de linhas, tá? Então, o que acontece? Se eu não puder fazer a inversão, nós podemos utilizar como base. Ó, o da lateral direita, ele vai ter linhas que vão correr paralelas ao fundo. Ó. Lembre-se que eu mostrei para vocês. O certo é tu pegar a folha, virar a folha e continuar na diagonal. Vira a folha, continua na diagonal, que nem foi feito aqui. A gente fez na diagonal. Daí o que era o certo? Bom, agora eu viro a folha. Viro a folha e continuo na diagonal. Estão vendo aqui, ó? Continua na diagonal. Então, o que eu faço? Eu viro a folha de novo. E, mais uma vez, continuo na diagonal. Sempre correndo paralelo ao eixo da esquerda. Né? A reta, ao perímetro do triângulo equilátero da esquerda. Ok? Então, pessoal, alguma dúvida com relação à construção do gráfico? Gostaria do relato de vocês, porque vai ficar muito difícil eu fazer isso aqui no Excel. Eu não vou. Até dá para fazer, mas em princípio é isso aqui. Isso é a base. Ok? Ok ou não ok? Preciso do relato de vocês para poder continuar, senão eu não continuo. Alguém tem que dizer ok ou não ok. Dúvidas na confecção do gráfico? Guilherme, ok, tranquilo, professor. Todo mundo concorda com o Guilherme aí? Dê o seu sim, por favor. Ju, Pamela, Vanessa, Angel, Denise, Cássia, Andriele, Letícia, Pamela, Vanessa. Dê o seu sim no chat, por favor. Caso contrário, professor. Oi. Pode falar, Vanessa. Caso contrário, o professor repete, caso vocês não tenham entendido. Sim, ok. Agora não estou sozinho, que bom. Eu estava sozinho aqui, eu fui pedindo para vocês.
Vocês abandonam, professor. Eu vou lá, eu vou ficar deprimido desse jeito. Ok, tá bom, recebi 3 sim, né? Tenho 14 alunos, só 3 responderam, mas tudo bem, vou aceitar esses 3, porque quem se cala consente, né? Então vamos partir para esse. Opa! 4! Tá bom, tá crescendo. Bom, então vamos agora focar no que tem que ser feito, tá? Deixa eu só pegar aqui, ó. Então, vamos usar aqui. Vou botar aqui do ladinho, tá? Bom, então, o que eu vou ter que fazer? Bom, primeira informação, bom, é esse meu gráfico aqui, o máximo que ele vai me dar, uma casa depois da vírgula, tá? Então, assim, se eu pegar uma régua aqui, essa minha régua, ela está me dando certinho que eu tenho 10 centímetros, porque eu fiz propositalmente gráficos onde eu tenha 10 centímetros em cada um dos perímetros, cada um dos lados do triângulo tem 10 centímetros, tá? Então, aqui é o espaçamento de 1 em 1 centímetro. Então, W1, qual é a concentração? 0,9678. 0,97, tá? Então, onde é que está o 0,9? Está aqui no final. Então, o 97, o que eu vou fazer? Só para vocês entenderem como é que se constrói a curva. Então, eu vou ter que, ó, uma reta paralela aqui, certo? Então, eu vou colocar bem no 0,97. Aproximadamente aqui. Ok? 0,97. Bom, agora... deixa eu mudar para ficar rosinha bonitinho, né? Aqui. Feito. Muito bem. Agora, quem é o W2? Aqui, o W2. Quanto que deu? 0,02. Ou seja, aqui é 0. 1. Então, 0,02 eu vou pegar. Agora é uma reta, né? Agora, puta vida, desculpa. Perdão, pessoal. Fiz caca aqui. Agora me achei de novo. Ó, só que é verde, né? Deixa eu mudar a cor, então. Esse verde aqui, ó. Ó, eu vou ter que vir aqui. Olha aqui. Mesma coisa, peguei a régua. No caso é 0,02. Então vai ser 0, 1, 0. Olha, pessoal, aproximadamente isso aí. 0,2. Peguei esse meu gráfico aqui. Ele está um pouquinho torto. O negócio é punk, pessoal. Não é fácil. Agora eu ajustei ele, ó. Agora está bem alinhadinho. Vamos lá, vamos de novo. Vamos para a medida. Perdão, eu devo estar sumindo a minha cara aí, porque eu estou com a régua bem na frente. Tá, fechou. E agora, por último, o azul. Um azul escuro. Esse azul aqui, ó. Ó, esse azul, bom, esse azul, por quê? Porque é 0,01. Então, esse azul, olha, é bem comprido, ó. Então, peraí que eu vou ter que, ó. Então, eu vou pegar e largar ele aqui, ó. Vamos ver se ele tá, ó, ele não tá bem paralelo.
Agora sim, ó. Daí lá em cima, mesma coisa, eu vou pegar a régua. Ó, vou pegar a régua. E qual é a medida que eu tenho ali? 0,01. Pessoal, vocês estão percebendo? Eu vou dar um zoom aqui, ó. Vocês estão percebendo que as três linhas se encontraram ali, ó? Estão vendo isso aqui, ó? Estão vendo isso? Então, é neste exato ponto aqui, ó, que nós vamos ter, então, digamos, o nosso primeiro ponto. Não tem menor do que zero. Deixa eu ver aqui. Ah, então, ó, botei meu primeiro ponto aqui. Tranquilo? Voltei. Ok. Primeiro ponto feito. Ok. Então, qual é que é o segundo ponto? Ó, segundo ponto, então, só botar uma flechinha aqui. Esse aqui era o primeiro. Fizemos esse. Agora vamos fazer. Gabriela, boa noite. Como vai você? Muito bem. Agora, então, ó, é 0,93. Então, mesma coisa. Vou pegar a régua, vamos pegar aqui o rosinha e vamos deslocar para o. Aqui é o 9. Então, eu só tenho que correr 3 pauzinhos aqui. O verde aqui, quanto que é o verde? 0,05. Então, metade aqui. Concorda comigo? Ok, então, ó, bem no meio. E agora o azulão, que é 0,016. Ou seja, um pouquinho mais para o lado aqui. Quase 0,2. Bem, vejam aqui. Agora vamos dar um zoom. Muito pequenininho esse ponto aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho esse ponto aqui. Ó, botar. Ah, melhorou o ponto. Tá, esse era o primeiro ponto. Agora, onde é que está o segundo ponto aqui? Ó? É que daí entra aqui, ó. Agora eu aumentei, ó. Eu posso definir minha escala. Vou pegar minha escala aqui.
É isso aí. Ali é o nosso segundo ponto. Então, Ctrl C, Ctrl V. Então, vamos levar lá. Feito o segundo ponto. Agora, vamos para o... Vou fazer mais um ponto, depois você tem que fazer, pessoal. Não tem... Isso aqui é chato, mas é necessário que vocês saibam fazer. Então, ó, 0,89. Então, olha aqui, deslocamos lá para antes. 0,80. Ó, um pouquinho mais para cá. Aí. Feito. O verdinho vai para onde? 0,08. Então, está aqui também, ó. Ele não ultrapassa o 1. E o azul aqui, que é 0,18. Então, o azul, não, 0,018, ou seja, quase 0,2. Então, tá ali, ó. Dá o zoom, mais ou menos ali, nós vamos ter outro ponto. Em resumo, o que vai acontecer? Em resumo, esses pontos eles vão sendo, então, construídos, certo? Então, esse aqui, pessoal, isso daqui é a base, tá? Para chegar nisso aqui, que foi o que o professor fez na mão. Ó. Então, esses pontos eu fui construindo, daí vai construindo os pontos, depois tu liga, né? Deu, como que experimentalmente eles viram isso? Bom, eles viram o seguinte, que essa construção foi feita com base na densidade, lembram? A gente viu na aula passada. Então, essa tabela foi construída, então, por Zhang e Hill. E, na prática, como que ele construiu as linhas de amarração? Bom, ele estabeleceu um ponto nesse meio aqui e percebeu o quê? Que nesse meio, qualquer ponto que eu tenha nesse meio aqui, ó, eu vou ter uma distribuição para um lado e uma distribuição para o outro lado, que vai me dar exatamente a composição das duas fases, pessoal. Então, isso aqui, tu tem que entender o seguinte, ó, quando... Olha aqui. Uma fase. Uma fase... funil separação. Só quero ver uma coisa aqui. Deixa eu ver o que ele vai me dar. O que ele vai me dar? Google. Ah, ó. Quando eu enxergo, então, o funil assim, vou dar um exemplo de funil, tá? Quando eu enxergo o funil assim, o que acontece? Eu estou tendo exatamente... Eu estou tendo, nesse ponto aqui, ó,
um funil assim. Ou seja, é um funil onde eu só enxergo uma fase, porque aqui é a fase miscível. Então, qualquer ponto, pessoal, qualquer ponto, eu disse qualquer ponto. Ó, então, qualquer ponto que esteja aqui, ó, esse ponto pode estar aqui, esse ponto pode estar aqui, esse ponto pode estar aqui, esse ponto. Ó, por exemplo, ó, qual é a leitura desse ponto? Bom, para mim saber a composição desse ponto, ó, se eu correr na diagonal cor-de-rosa, eu vou ter uma composição mais. Ó, vamos parar bem aqui em cima, aqui, para ficar legal. Aqui, por exemplo, ó, o ponto bem aqui. Isso é questão de prova, é certo que eu vou cobrar isso de vocês. É certo. É certo como 1 mais 1 é 2. Tá? É certo. Então, aqui está o meu ponto. Tá? O meu ponto está bem aqui. Qual é a composição deste ponto aqui? Ó? Qual é a composição desse ponto aqui, pessoal? Qual é a composição? Bom, a composição desse ponto, eu corro para a linha cor-de-rosa. É 0,4 do componente W1, eu corro para a linha verde. É 0,5 do componente 0,2 e é 0,1 do componente W3. Ou seja, 0,4 mais 0,5 deu quanto? 0,9. Mais 0,1, fechou 1. Ou seja, o que quer dizer? Eu consigo separar uma mistura composta por 40% de ácido oleico, 50% de água e 10% de etanol. Eu consigo separar, pessoal? Eu consigo? Nós estamos numa disciplina de operações unitárias. E a pergunta é: eu consigo separar uma mistura que se apresente daquela forma para mim num funil de separação? Sim ou não? Sim ou não? Consigo separar? Sim. Não, não consigo. Por que eu não consigo? Obrigado por ter participado. Eu não consigo, porque como é que eu vou separar algo que não que está miscível? Como é que eu vou separar algo que está miscível? Ou seja, eu tenho 3 componentes numa única fase. Estão compreendendo isso? Eu tenho água, eu tenho. Por que eu estou dizendo água? Porque a água é o W2. Eu tenho o WI, eu tenho o W2 e o W3. Os 3 nesse ponto estão misturados e eu estou na fase miscível do meu diagrama de fases. Então, isso quer dizer o quê? Que quando eu tenho três elementos compondo uma única fase, eu não consigo separar num funil de decantação, ou seja, eu não consigo usar uma operação de decantação, eu não consigo usar esta operação para separar. Claro, eu poderia usar a destilação, eu poderia utilizar outros recursos, mas eu não consigo utilizar pela diferença de miscibilidade. Ficou claro isso? Agora eu vou duplicar. Bom, daí o que aconteceu? Eu mudei o ponto, eu mudei o ponto. Agora eu botei esse ponto aqui, bem aqui, ó. Bom, qual vai ser esse ponto aqui, ó? Bom, qual vai ser a composição desse ponto aqui? Bom, deixa eu até eu vou fazer diferente. Deixa eu ver um ponto aqui, ó, para poder fazer total sentido e vocês adorarem.
Vamos ver aqui. Bem aqui. Bem aqui. Bem ali. Tá. Peguei. Então, eu vou botar, ó. Eu vou querer saber o seguinte, ó. Eu tenho esse ponto aqui, ó. Tá? Eu tenho esse ponto aqui. Bom, daí eu faço esse ponto aqui, daí eu, no laboratório, o que eu enxergo nesse ponto aqui? Bonita essa foto aqui. Nesse ponto aqui, pessoal, eu enxergo exatamente isto. Olha aqui. Ou seja, a. Opa, perdão. Composição desse ponto aqui me forma essas duas fases. E daí? O que nós. Essa é a composição. Bom, qual é a composição desse ponto? A composição desse ponto é a leitura que a gente vai fazer, tá? Essa leitura já foi feita. Deixa eu só anotar aqui, ó. Então é 0,88 de W1, é 0,06 de W2, é 0,06 de W3, tá? Então, quando eu tenho esse ponto aqui, ó, então eu tenho 0,088, ó, aumentar aqui para vocês enxergarem bem, ó, eu tenho 0,88 do W1, 0,06, ó, 0,06 do W2 e vindo lá de cima, ó, 0,06, um pouquinho mais para cá, ó, 0,06 do W1. Bom, só que o que acontece? Esta é a composição. Eu vou anotar aqui, ó. Esta é a composição. A composição é essa aqui, ó. 0,88 de W1, 0,06 de W2, 0,06 de W3. Daí agora, meus queridos, eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Isso que eu estou apresentando para vocês é a composição de quantas fases? Isso aqui. Aqui. Duas. Quantas? Duas? Essa aqui é a composição de duas, ó. Vamos ver aqui, ó. Eu não botei aqui, eu não escrevi para vocês. Olha, vamos de novo. Qual é a composição dessa fase aqui, ó? Bom, a composição daquela fase ali, a gente mediu, né? Era 0,4 de W1, 0,5 de W2 e 0,1 de W3. Bom, esta é a composição do ponto. Porém, neste ponto, eu vou ter quantas fases? Uma. Então, qual é a composição desta fase? A composição desta fase é exatamente igual à composição do ponto. Bom, agora, quando eu tenho duas fases, isso aqui é a composição do ponto. Mas qual é a composição da fase de baixo e qual é a composição da fase de cima? Não tem como eu saber. A não ser que eu tenha as linhas de amarração. Ok? Que é exatamente o que o professor fez aqui. Ó, a linha de amarração.
Então, duplicando aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui a grossura da linha para você enxergar melhor. Tá? Então, isso aqui que o professor está colocando em azul é o que nós vamos chamar de, em azul, linha de amarração. Esta linha de amarração, então, exatamente em cima da curva de equilíbrio, exatamente em cima da curva de equilíbrio. O que é a curva de equilíbrio? É esse risco que o professor fez aqui, ó. É exatamente em cima da curva de equilíbrio que eu vou ter a composição da fase de baixo e a composição da fase de cima. Então, ficou claro isso para vocês? Então, agora, tendo a linha de amarração, eu consigo, então, determinar. Por exemplo, qual vai ser a composição da fase do lado de cá? Vai ser essa aqui, ó. 0,76 de W3, que é o oleico, 0,23 de W2, que é o etanol, e 0,01 de W1, não, perdão, 0,76 de água, deixa eu só me lembrar, é água, etanol e oleico. Então, é 0,76 de água, 0,23 de álcool e 0,01 de oleico. E do outro lado, 0,93 de oleico, 0,05 de álcool e 0,93 não, e 0,01 de água. Pessoalzinho, 3, 6, 7, 8, 9, faltou 94 aqui, tá? Então, o que vai acontecer? Olhando aqui para o que nós temos, né? Então, a fase aquosa ela é mais densa, então ela vai estar embaixo. Então, o azul aqui vai ser, então, composto de mais água, que é a fase de baixo aqui. Então, vai ser 0,01 de oleico, ou seja, quase nada de água, de óleo, 0,23 de álcool e 0,76 de água. Então, esse é o azul. E na fase transparente, eu vou mudar de cor aqui, ó, que vai ficar branquinho, ó. Eu vou ter mais óleo. É a fase de cima aqui, ó. Então, eu vou ter 0,94, 0,05 de álcool e 0,1. Bom, para que serve isso? Vocês lembram que na aula passada o professor apresentou para vocês um paper sobre óleo diesel? E lá, essa curva, esse diagrama ternário é extremamente útil. Por quê? Porque aqui tu consegue perceber que existem determinadas composições que tu vai ter devido à quantidade de álcool disponível, devido à quantidade de água disponível e à quantidade do
biodiesel disponível, então, conforme a combinação das três substâncias, eu vou ter condições de ter, por exemplo, um biodiesel com 94% de pureza e uma fase aquosa rica em água e álcool, e somente em torno de 1% de biodiesel que vai sendo perdido aqui. Muito bem. Agora eu paro aqui e questiono vocês. Ficou mais claro agora para vocês, pessoal? Ficou mais claro o que é esse diagrama ternário? Caiu a ficha? Sim, João. Entendeu aí, João? Tranquilo? Tá ruim, João? Tá ruim teu. Tá vibrando aí? TV, João. Maiane, ficou claro? Pamela? Vanessa? Ana? Angel? Cássia? Cássia, excelente, Cássia, excelente, excelente. Ficou mais claro agora, então. Ficou melhor de vocês entenderem. Certo, Letícia? Tá, perfeito, perfeito. João, tranquilo, João? Maiane, ótimo. Gabriela. Tá? Então, assim, essas curvas, esses diagramas ternários, eles servem para isso, pessoal. Então, assim, qual é o que é a premissa da disciplina Operações Unitárias? É tu achar um processo físico de separação. Então, normalmente, quando a gente tiver uma mistura ternária, eu vou ter que achar uma alternativa. E aqui, por exemplo, eu trouxe um tipo, né, de sistema onde a diferença de densidade faz com que a gente consiga realizar a separação por decantação. Então, foi exatamente o que o professor quis reproduzir aqui com esse material aqui. Então, nós temos a curva de equilíbrio, certo? Então, eu sei que o que está dentro da curva de equilíbrio, aqui, eu tenho uma mistura immiscível. E do lado de fora eu tenho uma mistura miscível, ou seja, aqui eu tenho os três componentes misturados, somente uma fase. Então eu pego um ponto qualquer fora da curva de equilíbrio e eu percebo ó, que uma mistura contendo 40% de ácido oleico, 50% de álcool e 10% de água, eu tenho algo que é homogêneo, eu não consigo separar. Então, o que eu tenho que fazer para separar? Eu vou ter que dar um jeito de aumentar a concentração dos componentes. Então, de um deles, obviamente, eu tenho que empurrar esse ponto para dentro da curva de equilíbrio, para dentro, onde eu tenho a immiscibilidade. E essa é a função do engenheiro químico. Achar esse ponto e dizer, não, por que está misturando? Vou te dar um exemplo. Tu tem uma vacina, uma suspensão. E essa vacina suspensão, ela está em uma fase. Só que eu preciso separar as fases. O que eu vou ter que fazer? É interessante que eu entenda a curva de equilíbrio dela, porque eu entendendo, eu sei qual é a concentração. Porque daí o que eu posso fazer? Eu posso adicionar um dos componentes na mistura e aquele componente a mais da mistura faz com que o equilíbrio se desloque, que é o que aconteceu aqui. Ó. Então, a partir do momento que eu fui acrescentando outro elemento, olha ali, ó, eu dobrei a quantidade do ácido oleico e eu já consegui perceber o seguinte, que formou duas fases. Porém, para esta composição aqui, é uma composição
quando eu só tenho a composição do ponto. Porém, este ponto não me dá uma mistura homogênea, me dá uma mistura heterogênea, ou seja, eu tenho duas fases. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que descobrir qual é a composição da fase de baixo e qual é a composição da fase de cima. Bom, para mim fazer isso, eu vou ter que correr a linha de amarração. E isso foi a determinação experimental daquele paper que eu apresentei para vocês, que foi isso que aquele cara fez. Tá? Então, o que ele fez? Ele determinou as linhas de amarração para biodiesel a partir de óleo de girassol, biodiesel a partir de óleo de soja, biodiesel a partir de outros óleos. Então, ele construindo essa curva de amarração, ele consegue descobrir qual é a concentração que eu vou ter na fase rica em água, que é onde eu tenho o W3 é a água, e qual é a composição da fase rica em W1, que é, no caso, o biodiesel, ou aqui, no caso, o ácido oleico. Então, é desta forma, então, bem em cima da curva, eu determino, então, que a composição da fase oleosa, ou seja, é essa, e bem em cima do ponto da curva, eu vou ter a composição da fase aquosa. Ótimo! Que bom, pessoal, que bom. Vanessa Freitas, boa noite. Eu acho que agora a gente conseguiu, então, fechar com chave de ouro. Tá? O que o professor, então, quer que vocês façam? No mínimo que vocês construam essa curva, né? Que era a atividade que vocês deveriam ter finalizado, não finalizaram, e o professor estendeu o prazo até o dia 8. Então, não precisa fazer no computador. Se quiser fazer, dá para fazer que nem o professor estava fazendo. Tu viu aqui, ó? Eu peguei, eu estava construindo, ó. Onde é que eu tá? Aqui, eu estava construindo, ó. Aqui eu estava construindo. Dá para continuar fazendo isso aqui que eu fiz, ó. É só ir botando os pontos, depois tu liga, mas a melhor opção... Perdi minha folha, pessoal. Não fiquei triste. Aqui. A melhor opção é fazer isso aqui, ó. É fazer como o professor fez aqui, ó. Isso é a melhor opção. Porque daí tu vai praticar, então lembrando, W1, W2, aqui, ó. Girando sempre no mesmo sentido. W1, o W2, o W3 e assim sucessivamente. Ok, pessoal? Excelente, excelente. Que turma inteligente é outro departamento, né? Muito bem. Na última aula, então, faltou nós darmos o fechamento, tá? Num dos papers, que era de extração líquido sólido. Então, esse paper era a análise teórica experimental da extração de óleo de soja em instalação industrial do tipo rotocell. Então, o presente trabalho apresenta o desenvolvimento de um estudo da extração de óleo vegetal em instalação industrial do tipo rotocell. O extrator tem forma cilíndrica e possui um eixo principal no qual estão fixos vagões que transportam os sólidos através do extrator. E abaixo desses, existem reservatórios responsáveis pelo recebimento da micela. Acima dos vagões, há seções de distribuição de micela, que é despejada sobre os sólidos do vagão que extrai o óleo. Possui também ação de descarregamento e drenagem. Bom, só para você entender, então, o que é a extração do óleo? Tu vai ter o grão de soja amassado e tu vai estar largando o quê? Solvente em cima dele. O sistema rotocell, tu joga, por exemplo, hoje em dia, pessoal, é totalmente diferente da época que o professor estudou. Hoje em dia, tu faz aqui, ó, tu bota aqui, ó, rotocell. Cara, aparece os modelos para ti, olha aqui, ó, colorido.
O rotocel nada mais é isso aqui, ó. Tem desse tipo aqui, tá? Né? Onde ó, solvente puro entrando aqui, e daí o solvente tem a bomba, daí vai diluindo ele, ó, e vai rodando. É um exemplo. Ó, aqui uma planta, ó, isso aqui é uma planta de extração mesmo. Olha aqui, ó, como é que é? Um rotocel extrator, extrator de óleo. No Rio Grande do Sul a gente tem bastante. Rotocel é marca, tá? É, no Rio Grande do Sul a gente tem bastante, porque a gente produz bastante soja, né? Aqui, deixa eu ver uma coisa aqui. Rotocel YouTube. Vamos ver se a gente acha o funcionamento de um rotocel no YouTube. Vamos ver esse aqui. A soja entrando. E vai abastecendo a primeira célula, né, ali. E daí ali, esse amarelinho é o hexano entrando, ó. Né, o hexano vai entrando, ó. E vai extraindo esse óleo. Olha ali, ó. Daí ali a descarga do material já sem óleo, né? A tela onde fica suspenso o soja, né? E a parte de baixo, aí é o bagaço caindo, né? E aí ele já está exaurido, daí ele vai para outras etapas do processo produtivo. Agora é o solvente, ó o óleo. Aí tu já tem a micela, né? O que é a micela? É quando o solvente extrai o óleo. Ah, ele não mostrou. Não mostrou. Ele não mostrou. Isso tá bom. É para ter uma boa noção, né? Show, né? Show. Eu fico emocionado. Na minha época não tinha isso, né? Só tinha o desenho. Então, o que acontece? Tu tem, então, o solvente vai extraindo, então, esse óleo. Tá? Então, esse trator de forma cilíndrica possui um eixo principal no qual estão fixos vagões que transportam os sólidos através do extrator. E abaixo desse existe um reservatório responsável pelo recebimento da micela. O que é a micela? Então, é o solvente mais o óleo. Acima dos vagões, há seções de distribuição de micela, que é despejada sobre os sólidos do vagão seguinte, né? Então, o que acontece? Primeiro entra o solvente puro, passa, daí lá embaixo sai a micela. Daí essa micela vai passar por cima do segundo vagão, ou seja, tu já vai ter, né, mais um pouco de extração. Por quê? Porque tu não chega a atingir a saturação do hexano, né? Ou seja, tu não chega a formar duas fases, não separa, tu vai ter uma mistura homogênea. O que vai acontecendo? Vai aumentando a concentração de óleo e vai diminuindo, então, a concentração do hexano. E tu faz o inverso. O hexano puro vai entrar em contracorrente, ou seja, o hexano puro vai entrar em cima do bagaço, em cima do grão de soja já exaurido, ou seja, é aquele grão que já
né, passou por todas as células ou por todos os vagões, ele está pronto para cair, né, para fora do equipamento. Então, assim, bom, isso é a prática, isso é o que vocês vão ver. Então isso é um exemplo de extração sólido líquido. É um exemplo, pessoal. Isso é um exemplo. Assim como a prática que vocês estão fazendo em casa, que é extrair o etanol da gasolina, é um exemplo também de extração líquido-líquido. E é um exemplo, tá? Então, no capítulo 3, que é o que nos interessa, são apresentados os componentes envolvidos na extração do óleo vegetal. O solvente, a matéria-prima e as suas características. O óleo, a micela e as suas características. Os fatores influentes no processo de extração e o modelo de leito fixo também são descritos, porque é aquilo. O modelo Rotocel é um tipo de modelo, né, que otimiza... Oi? Tá, acho que eu me enganei. Então, o Rotocel é um tipo de equipamento, é uma forma de fazer extração. Não quer dizer que é a única. Existem outros modelos de extratores. Por exemplo, um que a gente vai ver hoje também é esse modelo de leito fixo, certo? Bom, então, esse método de estágios ideais, tá? O método de estágio é o principal modelo que foi desenvolvido para sistemas de extração, onde estão envolvidos os conceitos fase de extrato, que a gente chama de hexano, fase de refinado, que a gente chama de matéria-prima, e os componentes com concentração, fração mássica, X e Y. Então, o que se refere o X e o Y? Com relação à quantidade de óleo, né, a fração mássica de óleo. No refinado, ou seja, quem é o refinado, né, é a matéria-prima, e no extrato, que é o extrato, é o hexano. Então, o X vai ser referente a quanto de óleo ainda resta na matéria-prima, e o Y vai ser referente a quanto de óleo ainda sobra ou existe no hexano. Inicialmente define-se um estágio como sendo uma etapa de separação onde entram em contato íntimo duas fases diferentes, o solvente e o sólido, certo? Que é o refinar, porque aqui é uma extração líquido, sólido, líquido, feito? Que depois são separados mecanicamente. Por quê? Porque aqui as nossas fases não vão ser duas fases líquidas, né? Aqui, como a gente vai ter uma sólida e uma líquida, é mais fácil a separação. Se as transferências nos estágios forem realizadas até que seja atingido o equilíbrio entre as fases, tem o que se denomina estágio ideal ou teórico, para melhorar a transferência entre fases, ou seja, remover o óleo do refinado é necessário aplicar o esquema de multistágios com fluxo em contracorrente. Então, aquele Rotocel que a gente viu, o videozinho chinês ali, ó, nada mais é do que o que a gente está vendo aqui, ó. Aquilo lá é a mesma coisa que isso, né? Então, o que nós temos aqui? Né? Nós temos aqui quem é o E? É o hexano, o R é o soja. Então, aqui nós temos a entrada do soja, ó, R, com uma concentração X de óleo, né? Então, no início, nós vamos ter aqui o óleo todo está aqui. E aqui nós vamos ter o quê? A entrada do solvente e quanto de óleo? 0 de óleo. Claro, como tem reuso desse hexano, esse hexano ele fica girando, ele vai ter um percentualzinho de óleo, mas é mínima coisa, né? Mas é 0, vamos dizer. Então, o que vai acontecendo? Aqui tu está tendo a saída, então, já
do soja com 0 aproximadamente de óleo, e aqui então tu vai estar tendo o hexano saindo com praticamente 100% de óleo, né? E aqui tu vai ter um número de estágios, né? Estágio 1 é onde entra a matéria-prima, né? E o último estágio é onde entra, então, o solvente. Então, a figura é um esquema do processo de extração com fluxo contra corrente. Em este esquema, representam um sistema de extração sólido-líquido constituído de N estágios ideais. Cada estágio teórico pode ser visualizado como uma mistura onde o equilíbrio é obtido. Obviamente, em cada ponto, em cada estágio, tu vai ter o atingimento do equilíbrio. Por quê? Porque tu não vai conseguir extrair óleo a mais num determinado estágio. Estão entendendo? Porque o que vai acontecer? Para que eu desloque o equilíbrio, num primeiro momento eu tenho um solvente ávido, pouco óleo, então ele vai extrair quase que 100%, e isso vai aumentando. Só que chega um ponto que vai diminuindo a quantidade de hexano e vai começar a aumentar a concentração do óleo, até que tu chegue na mistura de equilíbrio. Por que é a mistura de equilíbrio? Porque se tu passar do equilíbrio, quantas fases formam? 2. Então, tu vai trabalhar sempre no limite onde tu tenha o equilíbrio de uma única fase. Estou falando do extrator e do óleo. Não estou falando das duas fases, sólida e micela, tá? E daí que a gente vê a equação de balanço de massa, que a gente já há pouco falou, onde Xn e Y indicam as concentrações dos componentes extraídos nas fases refinado e extrato de saída no estágio N. Elas estão em equilíbrio, que é representado pelo coeficiente de equilíbrio. Então, como é que a gente obtém o coeficiente de equilíbrio de cada um dos estágios? É só tu dividir o Y pelo X, ou seja, a quantidade de óleo, aonde? A quantidade de óleo no solvente, no extrator, pela quantidade de óleo da matéria-prima, do grão do soja. A concentração X na equação 2.1 pode ser substituída a partir do momento então, que tu sabe qual é o coeficiente de equilíbrio, tu pode substituir, então, o X aqui por essa relação, né? Tu sabe a quantidade de óleo que está no solvente, tu consegue fazer uma projeção da quantidade de óleo que ainda fica no grão, né? Além dessa substituição, introduz, então, o fator de extração, né? Então, o que é o fator de extração? Vai ser o R. Quem é o R? O R nada mais é do que a quantidade de material refinado, dividido pelo E vezes o K. Quem é o E? É a quantidade de solvente pelo K, que nada mais é do que o coeficiente de equilíbrio. Então, a gente consegue determinar, por exemplo, o fator de extração, né? Reorganizando, né? Pode chegar nessa equação, se o valor de Epsilon é constante, ou seja, a partir do momento que tu tem um coeficiente, né? A partir do momento que tu tem um fator de extração constante, né? A equação pode ser aplicada sucessivamente para N estágios teóricos, chegando à expressão final, né? Então, a gente pode, né, fazer essa simplificação. Ok? Bom, aqui daí vai explicar um pouquinho mais, mas eu acho que já o que eu queria já foi suficiente. Então, graficamente, o número de estágios determina-se partindo do ponto na linha de operação. Saindo deste no sentido horizontal, encontra-se um ponto da curva de equilíbrio, esse corresponde ao primeiro estágio. Isso aqui vai ser muito parecido com o que a gente fez no Mackey-TL, né? Só que a gente não pode confundir.
Lá no McCabe-Cherry nós tínhamos mistura de componentes A e B e diferentes fases, gasosa e fase líquida. Aqui, o que nós temos? Quantidade de óleo, né, no extrato, que é o hexano, e aqui nós vamos ter, então, quantidade de óleo no refinado, que é a matéria-prima. Então, o que a gente percebe? Ó? À medida que aqui tu tem a curva de equilíbrio, e aqui tu tem a linha de operação, que nada mais é aquela linha de 45 graus, né, que é uma linha que une. Então, essa curva de equilíbrio nada mais é do que a concentração de óleo em função do extrator e a concentração de óleo em função do refinado. Né? Então, o que vai acontecendo com o tempo? A quantidade de óleo vai diminuindo e a quantidade de massa sólida vai aumentando. O que vai acontecendo com o hexano? A quantidade de hexano vai diminuindo e a quantidade de óleo vai aumentando. E esta vai ser a curva de equilíbrio que tu vai ter. E como é que tu vai descobrir quantos estágios? Vocês viram que o Rotocel tinha uma quantidade de vagões. Como que eu vou descobrir se o ideal é 2 vagões, 3, 4, 5, 6 ou 10? Através desta operação, que é essa avaliação gráfica por número de estágios, que é essa proposta, né, que foi apresentada anteriormente aqui por Solder e Brough, né, onde ele apresenta aqui que tu pode determinar, então, o número de estágios a partir de muito parecido como a gente fez, tá? Aqui, então, óleo, micela e as características. O óleo de soja é hoje um dos produtos mais comercializados entre os produtos derivados de soja e, basicamente, tem sua aplicação na alimentação humana, saladas, gorduras e frituras. Para a comercialização, ele deve satisfazer algumas normas de qualidade que foram estabelecidas através de normas de comercialização de óleo refinado. O óleo refinado é entendido como aquele que passou pelo processo de degomagem, neutralização, clarificação, frigorificação e desodorização. Então, a comprovação de atendimento das características de identidade e qualidade fixadas por esse padrão deve obedecer às especificações e paradigmas abaixo indicados. Então, são características físico-químicas do óleo de soja, né? E aqui, então, mostra o esquema de como ocorre, então, essa retirada do óleo, né, do meio do grão. Aqui, então, a gente vai ter um processo de difusão do óleo do meio do grão para essa área entre o grão, e aqui a gente vai ter, então, o processo de extração, onde o hexano vai entrar e vai estar removendo, então, esse óleo, certo? Um pouco disso a gente vai falar, vai complementar agora quando a gente entrar em absorção e adsorção, que tem muito a ver para que a gente possa compreender um pouquinho melhor os fenômenos que estão ocorrendo aqui. Então, a micela é a mistura entre óleo e o hexano. O hexano, ao entrar no extrator, é quase puro, com concentração de óleo em torno de 0,1%. Mas no decorrer da extração era enriquecido em óleo, sendo a partir daí chamado de micela. Depois da extração, uma fração considerável de micela corresponde ao óleo, a fase Bilk. É a micela que escorre pelos espaços entre as partículas com concentração C. Vocês não viram lá quando a gente mostrou o vídeo, que teve em algum momento que ele mostrou a saída da micela, né? Ele não mostrou lá embaixo como é que se dava a concentração, que uma bomba ia tocando para outras, ele não mostrou. Mas quando atinge uma concentração X, para não saturar o sistema e não haver a quebra da homogeneidade das fases, tu retira esse óleo, recupera o solvente e devolve ele para o processo.
tudo de forma contínua, né? E é exatamente o que ele falou aqui, ó. A fase poro, então, contém a micela que penetrou no interior da partícula, nos poros internos e se enriqueceu com óleo do sólido e tem concentração de óleo CP. Esta é a mais alta do que a concentração da fase Bilk. A fase sólida é a parte restante da partícula com concentração de óleo CN. A viscosidade e a massa específica da micela são as propriedades importantes para simular os processos nos extratores e seu valor é apresentado através de 3.2, ou seja, por meio da viscosidade da massa específica, que são duas propriedades da matéria, tu consegue saber mais ou menos a concentração de óleo que tu tem, ou seja, isso é um parâmetro que tu usa para determinar, assim como a gente estava fazendo, avaliando no paper anterior. Como é que eu vou saber? Pela densidade. Então, pela densidade, tu estima a concentração. É a mesma coisa que fazer álcool gel ou fazer o álcool 70%. Como é que tu faz o álcool 70%? Pela densidade, tu sabe, né? Se tu olhar uma bomba de combustível no posto de gasolina, elas têm um densímetro no lado, ou seja, todo o álcool, antes de entrar dentro do teu tanque, ele passa por um densímetro e ali tem um indicador. É claro que eles fizeram um negócio para leigo avaliar, mas aquilo ali nada mais é um densímetro. Ou seja, se a densidade está muito alta, quer dizer que o teor de água está acima do ideal. Ou seja, o álcool, o etanol combustível, ele é 92 GL, ou seja, em torno de 92% é etanol e 8% é água. Isso quer dizer o quê? Que se a densidade aumenta, quer dizer que tu tem mais água, que é a fração que contribui para o aumento da densidade. Agora, se a densidade está dando muito, quer dizer, a menor densidade que pode dar é 0,78, se eu não me engano, que é a densidade do etanol puro, né? Então, o que acontece? Fica ali naquela escala. Claro que quanto mais baixa for a densidade, mais próximo do etanol é o ideal, né? Mas também tem uma questão do fator de economia, né? Do posto, das especificações e tudo mais. Mas isso é um exemplo, então, que tu pode avaliar a composição por meio de um parâmetro físico-químico. No caso, aqui a viscosidade e a massa específica. E aqui está apresentado. Então, ou seja, 0 de óleo na micela, o que é o 0 de óleo na micela? É o hexano puro. E o que é o 100% de óleo na micela? É o óleo puro. Certo? Então, essa percepção que vocês, engenheiros químicos, têm que ter. Então, o outro modelo de extração de leite fixo é esse aqui, onde tu tem o quê? As diferentes camadas, aí o solvente ele vai entrando e esse óleo vai escorrendo, claro, né? E aqui tu vai ter a micela, é um tipo de sistema, né? O Brasil, principalmente o Rio Grande do Sul, possui várias indústrias de óleo vegetal que utilizam extratores do tipo Rotocel, em particular a indústria de óleo vegetal de Cruz Alta, Coimbra, Clayton e Santa Rosa, Cameira, Indústria e Comércio. Analisando a bibliografia da área após algumas visitas à indústria, observa-se que é muito importante melhorar as características dos extratores e a modelagem matemática pode, essencialmente, ajudar na criação de novos esquemas de extratores e melhorar o seu funcionamento. Buscando nas bibliografias os dados e informações sobre extratores, percebe-se que não há modelos matemáticos fenomenológicos de extratores Rotocel. Somente encontram-se modelos de variantes laboratoriais ou modelos essencialmente empíricos, baseados na prática. Baseado nisso, o objetivo principal dessa tese foi a criação de um modelo matemático fenomenológico e com aplicações correspondentes para um extrator Rotocel. Bom, pessoal, vamos fazer um intervalinho?
E a gente volta, então, 9h10, pode ser? Daí eu falo um pouquinho aqui sobre a absorção e a adsorção e a gente entra no TDE, ok? Pode ser? Ótimo, beleza. Então tá. Então, em intervalo. 21h10. Para fechar os nossos 15 minutos de intervalo, tá?